Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai abordar um tema que eu acho muito interessante, porque, cara, é inegável o pavor que a maioria das pessoas, principalmente a galera que mora em zonas urbanas, assim, né, que tem de pequenos animais. Não só pequenos animais, por exemplo, todo mundo, se eu falar de cobra, todo mundo vai falar, ai que pânico, cobra é um bicho venenoso. E as pessoas, por falta de conhecimento, acham que tudo que é cobra que aparece é peçonhenta, por exemplo. E a gente sabe que menos de 15% de todas as cobras que existem aqui no Brasil podem oferecer algum risco ao homem. Você sabia disso, cara? Pois é, a minoria é perigosa. 80 e poucos % das cobras que aparecem são sempre cobras inofensivas. Cobra verde, cobra d'água, cobra espada, e cobra cipó, enfim. A maioria das que a gente tem contato direto, assim, em zonas, mesmo em zonas urbanas ou em zonas rurais, são, na sua grande maioria, inofensivas. Mas, cara, quando a gente fala em artrópode, nossa, quem são os artrópodes? São os insetos, são os aracnídeos, né? São os miriápodes, que são os gongolos, os piolhos de cobra, as lacraias, né? Esses animais causam um pavor nas pessoas, cara, e na maioria das vezes também um pavor indevido. Sabe por quê, cara? A maioria desses animais, na sua quase totalidade, são totalmente inofensivos, não fazem mal algum a gente, né? Então, por exemplo, muita gente que tem medo de insetos, besouros, grilos, gafanhotos, bicho-pau. Cara, esses animais são totalmente inofensivos, não oferecem risco nenhum pra gente. Tem gente, por exemplo, que tem pavor de louva-a-Deus, cara. Tem gente que tem pavor de borboleta, você acredita? Eu conheci vários biólogos e veterinários, e mesmo pessoas adultas, que não tem medo de um tigre, mas se vê uma borboleta voando, tem pavor, tem fobia de borboletas. Outros artrópodes que causam grande pavor nas pessoas, injustamente também, são as aranhas, por exemplo. Cara, a gente tem uma infinidade de espécies de aranhas. Olha, aqui no Brasil nós temos uma infinidade de espécies. E talvez menos de 5% dessas aranhas todas que a gente vê aqui no Brasil podem, em algum momento, oferecer algum risco ao homem, caso pique ao homem, né? Então, assim, é muito injustificado esse pavor que as pessoas têm dos artrópodes. Porque são animais, cara, que na sua maioria são inofensivos e são úteis. Muitos dos insetos que a gente vê são animais polinizadores, ou seja, eles polinizam as flores e a partir daquela polinização que eles fazem, as flores vão se transformar em frutos, frutos que a gente vai comer, frutos que os animais silvestres vão comer. Então, os insetos são importantíssimos e não podem ser destruídos. Aranhas, como eu falei, não são insetos, são aracnídeos, né? O que diferencia mais ou menos, grosseiramente, o inseto de um aracnídeo é que os insetos têm 3 pares de patas, os aracnídeos têm 4 pares de patas, que é uma diferença bem grande, né? E como eu já falei, as aranhas, na sua grande maioria, são animais inofensivos ao homem. Agora, dentro dos aracnídeos, gente, tem um outro grupo de animais que pessoas têm um pavor absurdo, muita lenda, muita história em cima disso, muito misticismo, que são os famosos escorpiões. Claro, no Brasil nós temos espécies de escorpiões perigosas que podem até levar, em algum caso, um ser humano a óbito. Existem, principalmente os escorpiões do gênero Títios. São escorpiões amarelos, em média 5, 6 centímetros de comprimento. São sempre animais pequenos, mas que podem realmente serem perigosos e tal. Mas, cara, existe uma infinidade de outras espécies de escorpiões. A sua grande maioria, mais de 70% dos escorpiões conhecidos no Brasil, são totalmente inofensivos. E é sobre esse carinha que eu quero falar. Eu vou mostrar para vocês, olha que joia, olha que preciosidade. Eu vou colocar até na minha mão aqui, porque é pequenininho. Olha isso. Ó, você está vendo que está passando na minha mão, no meu dedo. Esse é um escorpião, uma espécie de pequeno porte, que não vai crescer um pouquinho mais do que isso, talvez. Talvez eu vou colocar ele na bandeja aqui para ver se ele fica mais fácil de vocês visualizarem. A bandeja é branca, mas eu não posso deixar ele cair, né? Opa, vem cá. Eu já vim para minha mão, viu? O cara gosta até de ficar na nossa mão. Esse escorpiãozinho aqui não vai crescer muito mais do que isso. Talvez alguns milímetros a mais. As fêmeas são um pouco mais gordas e mais roliças. Esse aqui possivelmente é o machinho, tá?
E esses escorpiões são do gênero Botriurus. Os Botriurus são escorpiões de pequeno porte que ocorrem no Brasil inteiro, somente no sul e no sudeste, mas também ocorrem no nordeste, enfim, ocorrem praticamente no Brasil inteiro. E são totalmente inofensivos. E as pessoas não imaginam que um escorpião pode ser um animal inofensivo. Deixa eu tentar colocar ele numa posição melhor para vocês verem aqui, sem machucar ele, né? Esse carinha aqui ocorre no nosso terreno mesmo. A gente mora aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, na maior reserva florestal urbana do mundo, que é a Serra da Cantareira, que é uma floresta urbana maravilhosa, gigante. E esse carinha apareceu na cozinha aqui, passeando na nossa cozinha à noite, né? A gente capturou exatamente para fazer um vídeo dele para poder explicar que na natureza não tem vilão. Se tem algum vilão na natureza, chama-se ser humano, que destrói, que polui, que desmata, que estupra, que assassina. Esse é o grande ser humano, é o grande vilão da natureza, que são os seres humanos. Mesmo os escorpiões, que são extremamente peçonhentos e perigosos, são animais que têm a sua peçonha não para atacar um homem, mas sim para se alimentar, para neutralizar suas vítimas de que eles se alimentam. Esse pequeno escorpião aqui do Botriurus, mesmo que ele venha me picar, o máximo que eu vou sentir na minha mão é uma comichãozinha, porque a peçonha dele é muito fraca e é específica para matar os pequenos animais que ele se alimenta, no caso pequenos insetos, né? Então, olha, apesar de ter um ferrão na ponta da cauda, que chama-se Telson, ele tem um ferrãozinho bem fino, se ele me picar aqui, se ele tivesse mais nervoso, não ia doer nada, ia ser no máximo, como eu falei, uma comichão. Então é só para mostrar para vocês que nem tudo que é estranho pode parecer perigoso, né? Esse escorpião, apesar de ser um escorpião totalmente formado e perfeito, não causa mal nenhum ao ser humano. E como ele, a maioria das espécies brasileiras não faz mal nenhum a gente. Claro, eu quero deixar bem claro uma coisa, gente. Eu sou um cara que trabalho com esses animais há séculos e eu sei quem eu estou tocando, eu sei que eu estou manuseando uma espécie inofensiva, porque eu conheço. Eu não aconselho ninguém a repetir isso aqui, ou ficar pegando escorpião para brincar na mão. Ah, eu vi o vídeo do Sérgio Rangel brincando com escorpião, vou pegar também. Não, cara, se você não conhece, a melhor coisa é evitar. Não precisa de matar o bichinho, de jeito nenhum. Deixa ele ir embora. Você pode pegar com um pedacinho de pau, jogar ele dentro de um potinho e soltar ele numa área longe da tua casa, caso ele apareça na tua casa, longe da tua casa, no mato, né? Ele não precisa de ser morto porque você não conhece a respeito dele. O importante é a gente sempre preservar qualquer espécie que for. E, assim, um sonho que eu tenho, cara, é essa coexistência pacífica entre ser humano e animais. Mesmo os animais que podem vir a ser perigosos. Porque eles não são perigosos para picar o homem, não. Eles são perigosos, muitas vezes tem peçonha forte, para neutralizar as presas que eles se alimentam. Esse carinha aqui, o que ele faz? Ele usa essas garrinhas dele, essas pinças, que a gente chama... Opa, onde é que você tá? Ah, eles usam... Ele é muito frágilzinho, tô com cuidado, com medo de não machucar. Ele usa essas garrinhas, ele segura o inseto e com a cauda, com o Telson, ele vai e espeta o insetinho que ele vai comer e assim ele consegue anestesiar o inseto não causa mais resistência a ele e ele começa a comer. São caçadores noturnos, são predadores. Tanto que ele tá, se vocês verem, ele está sempre correndo e querendo se esconder embaixo da minha mão, onde é mais escuro, porque eles não toleram luz, são animais totalmente noturnos, né? Deixa eu... Então ele hoje está bem claro, então ele não tá, ele está querendo fugir da luz. Mas olha que escorpião lindo, gente. E totalmente inofensivo. Como eu já falei, são do gênero Botriurus. Possivelmente isso aqui é um macho. Uma fêmea adulta seria um pouco maior e um pouco mais roliça, um pouco mais gorda, né? E não oferece risco nenhum. Nem para mim, nem para crianças, nem mesmo para os meus pets. Tanto que a gente tem vários cães aqui, todo mundo sabe. E eu vou, terminando essa gravação, eu vou soltar ele aqui num vaso de planta para deixar ele seguir a vidinha dele, né? Para ele encontrar alguma fêmea e ele pode até vir a reproduzir, né, aqui, que é o ideal. Esse aqui já é o terceiro ou quarto dessa espécie que aparece. Geralmente aparece na cozinha ou no banheiro, né? E a gente sempre coleta com muito carinho para poder soltar eles aqui fora, para que eles tenham uma sobrevida, né? Então estou mostrando para vocês, ó, a dificuldade dele andar no meio dos pelos, coitado. Calma, cara, eu já vou te soltar. Isso aqui é só pra galera do canal, que assiste a gente no nosso canal no YouTube, conhecer um pouco a respeito dos escorpiões. Então, gente, ó, como eu falei, nós temos centenas de espécies de escorpiões no Brasil. A grande minoria é realmente perigosa. Geralmente os animais do gênero Títios, que são escorpiões com a pinça bem fina, assim, né? Porque tem uma história mais ou menos em
em zoologia que a gente fala, por exemplo, os escorpiões que têm as garras mais possantes e mais gordas, como de um caranguejo, geralmente denotam que elas têm essas garras mais fortes, então elas já têm força suficiente na pinça, então não precisam de ter um veneno tão ativo. Já aqueles escorpiões que têm as pinças bem fininhas e frágeis, geralmente eles têm que ter uma peçonha mais forte porque a garra deles é mais fraca. Então eles não teriam muita força na pinça, mas em contrapartida teriam uma peçonha bem mais potente para neutralizar a força da presa que eles conseguiram segurar. Então isso é mais ou menos uma regra, mas não é uma coisa tão científica assim, tá? Mas o que é importante é o seguinte, independente da espécie de escorpião que você encontrar, geralmente aqueles amarelos mais claros são os mais perigosos, mas esses escuros geralmente são totalmente inofensivos. Mas a ideia não é que vocês vejam esse vídeo e saiam aqui pegando o escorpião na mão, de jeito nenhum, eu já falei isso. Eu pego porque eu conheço, sou um cara que tem muita experiência na área e sei, inclusive, o gênero dele, como eu já falei, Botriurus. Existem várias espécies desse gênero, sempre pequenininhos, escuros, né? Alguns são mais avermelhados, tem alguns que são mais marrons amarelados, mas sempre animais de colorido uniforme e de pequeno porte. E esses animais são totalmente inofensivos, não fazem mal a ninguém. Então, a ideia é exatamente essa, mostrar que toda regra tem sua exceção. Então, por mais que os escorpiões sejam animais que têm que ser temidos, sim, se você encontra um escorpião, a primeira coisa que você tem que fazer é distância, evitar de ser picado, mas não mate. Se você puder, com qualquer pauzinho, com qualquer instrumento, você pode dar uma catucada nele e jogar ele dentro de um pote, de um frasco e levar esse frasco bem no meio, longe da tua casa, no meio do mato e soltar, né? A gente não tem direito de matar as coisas só porque a gente não gosta, né? Então, assim, a ideia é exatamente essa, mostrar que existem escorpiões inofensivos e que devem ser preservados. Você vê que ele está aqui na minha mão, já está num grau de estresse, já vai ser solto, e ele em nenhum momento tentou me atacar ou me picar, né? Então, assim, total segurança com essas espécies. Então a ideia era essa, eu queria apresentar para vocês esse pequeno escorpião do gênero Botriurus, mais um dos moradores frequentes aqui do nosso quintal, aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, né? Então, a ideia é essa, não mate não, preserve, né? Mesmo que você ache que pode ser perigoso, mesmo uma jararaca ou uma cascavel, que são cobras extremamente perigosas, merecem ser capturadas de forma carinhosa, cuidadosa e soltas em áreas longe da tua casa. A gente não tem direito de matar só porque a gente não gosta, porque a gente se sente ameaçado, tá bom? Então, gente, ó, eu sei que muita gente vai falar, mas o cara é louco, tá com o escorpião na mão. Tô, porque essa espécie não é perigosa, porque eu conheço. Eu não manusearia assim, por exemplo, o escorpião, se fosse uma espécie peçonhenta, por exemplo, perigosa, né? Porque peçonhentos todos são, né? Mas a peçonha pode ser ativa ao ser humano ou não. E nesse caso aqui, não é. Curtiram o escorpiãozinho? Muito legal, né? Então, gente, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos bem desse jeito que eu sei que vocês gostam, né? Para cada vez ter mais vídeos diferentes e bem interessantes no nosso canal aqui no YouTube. Espero que vocês tenham curtido bastante. Agora eu vou soltar esse escorpiãozinho. Vocês vão ver que não é mentira. Eu vou colocar ele no vaso de planta aqui, ó. Vamos lá soltar ele? Se tivesse perigo, eu não ia soltar ele no meio dos meus animais de estimação, né? Então eu vou colocar ele aqui nesse vasinho de planta. Caramba, ele não quer desgrudar minha mão, ficou meu amigo. Ó, tá livre. E agora ele vai seguir a vidinha dele. Curtiram? É isso aí. Um beijo e um abraço a todos.